Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar na série de mensagens no livro de Salmos. Para tanto, eu convido a todos a abrir suas Bíblias, no livro de Salmos, de número 51. Salmos de número 51. O Salmo de penitência, o Salmo de Davi, um salmo muito conhecido. Mas esse salmo fala muito ao meu coração e creio que falará também da igreja. Amém? Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Até aqui. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que já ouvimos. Ó Deus, continua falando aos nossos corações. Usa-me apesar de quem sou, Pai. Faz instrumento nas tuas mãos, que tua igreja, que todos nós saímos daqui edificados pela tua palavra, e teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito ou que você disse? E quando isso aconteceu, como você se sentiu? Culpado? Envergonhado? Você se sentiu assim, um ser desprezível? Quem de nós não repetiu a frase ou desabafou com alguém? Ah, se eu pudesse voltar atrás, se arrependimento matasse. Quem de nós nunca proferiu essa frase, né? É comum nos arrependermos. É comum, por quê? E é comum que isso aconteça pelo simples fato que somos pecadores. Nós somos pecadores. Pecadores pecam por natureza. Pecadores pecam sem fazer força, sem se esforçar para pecar. Nós pecamos todos os dias. O pecado que habita em nós sempre inclinará o nosso coração para o mal, para fazer aquilo que não queremos, para dizer aquilo que não queremos falar. A Bíblia está repleta, meus queridos, dessas passagens. Mas o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no verso 18 e 19, trata mais nítido essa situação, quando ele diz: e eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois o que quero fazer, de certo, eu não consigo, e o que quero fazer, de bem não faço, mas o que não quero fazer de errado, ainda assim acabo fazendo. Então Paulo traz isso bem claro. Por sermos pecadores, nós fazemos isso sem se esforçar, e muitas das vezes sem perceber. Então, esse salmo é o registro da agonia de Davi. O contexto desse salmo está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, com a história que todos nós conhecemos.
Davi está no palácio, e de lá ele vê Batseba se banhando. E Davi, ele olha para aquela mulher e a cobiça. Ele sabe que ela é mulher do seu soldado, mas ele cobiça aquela mulher. Ele adulterou, ele assassinou e ele tentou esconder o seu pecado. Davi usou, meus queridos, alguns planos para tentar esconder o seu pecado. Primeiro, ele deu férias a Urias, que estava na guerra. Ele mandou chamar Urias para que viesse para casa, para que assim ele pudesse se deitar com a sua esposa e esconder o que ele tinha feito. Só que Urias, ao invés de ir para casa, ele dormiu na porta do palácio, no portão do palácio. Depois disso, ele fez um banquete para Urias e o embebedou, no intuito que ele fosse para casa. Mas mais uma vez Urias dormiu no portão do palácio. Depois disso, ele encomenda a morte de Urias. Ele manda carta a Joabe e manda que Joabe coloque Urias no pilotão da frente, para ser um dos primeiros a morrer. E mais, ele diz: olha, quando isso acontecer, você me avise. Você me avise. E quando isso aconteceu, ele foi avisado. Então ele tomou Batseba como esposa, essa estava grávida, e achou que isso tudo estava perfeito. Tudo parecia perfeito para Davi. Todas as provas pareciam estar destruídas, mas ele não contava com uma coisa. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 27, está registrado que Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo. Diz o seguinte: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Foi mal aos olhos do Senhor. Deus envia a Davi o profeta Natã. E Natã conta-lhe uma parábola de um enredo de tamanha injustiça. Ele diz: ó rei, um homem rico que tem várias ovelhas, muitos bois, jumentos, e chega um viajante em sua casa, e tem outro pobrezinho, que só tem uma cordeirinha, que comprou com muito sacrifício, que adquiriu com tanto sacrifício, que ele ama tanto. E esse homem rico, ao invés de pegar do seu rebanho para servir aquele viajante, ele toma a cordeirinha do homem pobre e serve ao viajante. E quando Natã conta essa parábola a Davi, Davi não tem outra expressão. Ele disse: esse homem tem que morrer. De tão indignado que Davi ficou. O que aprendemos, meus queridos, é que o pecado nos cega. O pecado não nos deixa enxergar a condição que somos, que temos. E muitas vezes, se nós deixarmos levarmos pelo pecado, nós estamos em pecado e não conseguimos enxergar isso. Mas Deus é tão misericordioso, tão gracioso conosco, que Ele envia profetas, Ele envia homens de Deus e mulheres de Deus para nos exortar. Assim Ele fez com Davi. Davi lhe diz: esse homem tem que morrer. E Natã lhe diz: tu és este homem. Tu és este homem. E Davi, meus queridos, é tomado por um sentimento de culpa, de horror, né? Ele fica transtornado. E nesse sentimento ele escreve o Salmo 51. Ele escreve o Salmo 51. Fica evidente que esse salmo é uma oração, primeiramente por perdão. Uma oração de Davi pedindo perdão ao Senhor, com uma confissão sincera e humilde, de atos pecaminosos, provenientes de uma natureza pecaminosa. E depois por renovação, por santificação, por restauração, por meio do Espírito Santo. Eu quero ver com vocês, nesta noite, como esse salmo trabalha o arrependimento como porta de entrada para a restauração. Por isso o tema da mensagem é: arrependimento e confissão gera restauração. E a primeira coisa que Davi faz é clamar. O verso 1 e o verso 2
diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Enquanto Davi calou o seu pecado, meus queridos, a sua vida murchou, os seus ossos secaram, a sua alegria foi embora, a alegria da salvação de Davi foi embora. Não confunda com perda da salvação, jamais, mas a alegria que ele tinha por ser salvo, tinha se esvaziado, tinha saído dele. Então, do fundo do poço, ele clamou por compaixão: compadece-te de mim, ó Deus. Davi estava desesperado, encurralado, preso pelas cordas do seu pecado. Ele era um rei poderoso, mas agora se sentia incapaz e nada podia satisfazê-lo. Está quebrado, doente, aflito e definhando. Seus ossos estão secando e o seu vigor murchando. Seu choro é abundante e sua alma está de luto, pois a mão do Senhor pesava sobre ele, pesava sobre Davi. Meus queridos, precisamos correr para o Senhor quando estamos em pecado. E Davi aqui não age diferente. Davi precisa de paz e perdão e clama a Deus. Clama a Deus, lançando sobre ele toda a miséria do seu coração. E por que ele clama a Deus? Porque podemos clamar, porque as suas misericórdias são infinitas. São infinitas, meus queridos. Davi não coloca diante de Deus seus méritos. Davi não coloca diante de Deus suas obras. Davi não coloca diante de Deus o fato, por exemplo, de matar um gigante, de vencer aquela guerra em nome do Senhor. Ele não coloca isso, ele não reivindica direitos, ele não apresenta obras diante do Senhor, mas ele clama por misericórdia. Compadece-te de mim, Senhor. Ele sabe que o seu pecado é maligno, por isso precisa contar, não com suas obras, mas com a multidão das misericórdias do Senhor. Quando ele diz no Salmo, a petição inicial é: compadece-te de mim, ó Deus. Essa linguagem é uma linguagem de quem não faz jus nenhum ao favor que implora. Davi está dizendo: olha, Senhor, eu não mereço do Senhor perdão. O que eu mereço de ti, Senhor, é o inferno, é ser condenado. É tanto que ele diz: tu terás sido como, tu és justo, tanto no teu julgar, como no teu falar. Porque Davi sabe que não merece do Senhor nada. Então ele clama por misericórdia. Davi se rebelou contra o Senhor, meus queridos. E de acordo com a lei, não existia sacrifícios para expiação para esse tipo de pecado. Para esses pecados deliberados. Você pode ver isso lá em Levítico 20 e em Números 35. Só restava a Davi apelar para as misericórdias do Senhor. Apelar para a graça do Senhor. O amor de Deus. E a base que Davi usa é justamente essa. É o amor infalível de Deus. O amor infalível do Senhor. Davi tem uma clara compreensão de sua situação diante de Deus. E acentua isso ao fazer um diagnóstico de sua culpa. Ele usa, meus queridos, 3 palavras para descrever a sua situação diante do Senhor: transgressão, iniquidade e pecado. Ele usa essas 3 palavras nos versos 1 e 2. Transgressão é uma rebelião contra o Senhor. É uma rebelião contra uma autoridade. Davi admite que foi rebelde. Davi admite ao Senhor que foi rebelde. Ele diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Iniquidade é uma perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. É assim que Davi se sente nesse momento, envergonhado, indigno. E pecado, como nós todos sabemos, é errar o alvo.
é não viver de acordo com os preceitos divinos, andar fora da linha. Davi tem consciência da sua culpa, mas não para nisso. Isso é que eu quero trazer para nós nessa noite. Quando você for surpreendido em algum pecado, não pare nisso. Pois só sentir o peso do pecado pode levar você ao remorso, a uma autodestruição. Davi não engula o veneno do pecado. Não engula, meus queridos, o veneno do pecado. Mas corra para Deus como Davi fez. Ele correu para o Senhor. Ele correu aos pés do Senhor. Davi deseja ser perdoado e purificado. E por isso corre para Deus. E usa de igual modo 3 palavras para descrever o seu pedido: apaga, lava-me e purifica-me. Petição apaga significa literalmente uma ação como apagar um escrito de um livro ou de uma lousa. E somente o Evangelho, meus queridos, pode nos revelar a que preço é possível apagar o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. O escrito de dívida que eu tinha, que você tinha com Deus, foi pago em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele foi cravado na cruz do Calvário, o nosso escrito de dívida foi quitado. Quitado, meus queridos. Já a expressão lava-me emprega um verbo que se vincula como se fosse uma lavagem de uma peça de roupa imunda, que precisa passar por um processo de lavagem intenso. Sabe aquela roupa que tem uma mancha que é quase impossível de retirar, mas você trabalha, se esforça para lavar aquela peça de roupa? Esse é o sentimento. E purifica-me, como todos nós sabemos, é muito claro nas Escrituras que somente Deus pode declarar o pecador perdoado, ou seja, purificado. E Davi, quando ele tem esse sentimento, que ele reconhece quem ele é, pecador, indigno diante do Senhor, que não merece nada do Senhor, ele faz uma confissão sincera diante de Deus. O verso 3 a 6 relata bem isso. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ao clamar pela compaixão divina, meus queridos, Davi abre o seu coração para uma sincera confissão e chega a uma profunda convicção do seu pecado. Davi, por um tempo, escondeu os seus pecados, tentou esconder de Deus o seu pecado, mas isso estava arruinando a sua vida. Ele então olhou de maneira séria o que havia feito, o que havia praticado, e convicto do seu pecado, ele corre para o Senhor, se dobra diante do Senhor e faz uma confissão sincera diante de Deus. Convicção de pecado é o primeiro passo para a restauração, pois não há esperança de perdão e restauração enquanto a pessoa não reconhece o seu pecado. Se nós não reconhecemos quem somos pecadores diante do Senhor, jamais seremos perdoados por Ele, porque a soberba vai tomar conta de nós de tal maneira que não nos deixará nos humilhar diante do Senhor e pedir perdão a Ele. Não olhe para os outros e também não julgue nem culpe os outros.
Seja honesto com você mesmo, meus queridos. E pare de argumentar e se justificar. Faça como Davi fez. Não se justifique diante de Deus. Não argumente diante de Deus. Ah, Senhor, foi por causa disso. Não faça como Adão fez lá no Éden. Foi a mulher que tu me deste. Assuma e confesse diante do Senhor. É isso que agrada o Senhor. É isso que agrada o nosso Deus. Faça como Davi diz e diga ao Senhor: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Faça como o filho pródigo chegou e disse: pequei contra o céu e diante de ti. Faça como Davi disse: pequei contra o Senhor e diante de ti. Davi está dizendo que não tem desculpa nenhuma. Davi não usa argumentos, nenhuma defesa, nenhum direito ele chega a reivindicar. Davi está admitindo que o seu pecado foi resultado da sua teimosia. Ele reconhece que está totalmente errado, pois sabe que Deus é justo tanto na acusação quanto na sentença, como na sentença. Enquanto você tentar se justificar, não terá dado provas de arrependimento. Enquanto você chegar diante de Deus com desculpas, com justificativas, você não estará dando a Deus provas de arrependimento. Devemos ser como um publicano que bateu no peito e disse ao Senhor: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Deus se agrada, meus queridos, de um coração contrito, de um coração arrependido. Ele vai dizer isso aqui, no verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração arrependido, meu querido. Davi confessou que não era apenas um pecador por opção, mas também por natureza. Ele reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo lá fora, não é o mundo fora dele, nem a beleza de Batseba, que a Bíblia diz que ela era uma mulher bela, mas o seu coração sujo e pecaminoso. Não é o mundo fora de mim, mas é algo dentro de mim que está corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. Pecador. Nós somos pecadores. Somos pecadores por natureza. Davi disse aqui: em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Meus queridos, essa declaração que vocês, não sei se você já ouviu, acredito que sim, de que quando nasce uma criancinha, nasceu um anjinho, isso é mentira. Nasceu um pecadorzinho, que carece das misericórdias do Senhor sobre sua vida. Davi tem essa ciência na sua mente. E nós precisamos ter. O maior problema, Davi diz: sou eu. Eu sou corrompido, é o meu coração que é uma fábrica de iniquidades. É do meu interior que procede os maus desígnios. Não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente a tentação, é o meu coração lascivo. Não é a guerra, é o meu coração perverso. Não é a injustiça social, é o meu coração avarento. Quando percebemos essa verdade a nosso respeito, a única coisa que podemos fazer é clamar como Davi: compadece-te de mim, ó Deus. É a única coisa que devemos fazer, que podemos fazer. Deus não se compraz com a verdade nos lábios, divorciada do coração. Não adianta eu estar falando tudo isso aqui para vocês se o meu coração não estiver essa verdade cravada no meu coração. Essas verdades podem servir para você, mas para mim não vai servir se eu não tiver isso no meu coração. Deus não se contenta com a aparência, meu amigo.
de piedade, pois ele tudo conhece e a todos sonda. Davi achou que estava escondendo o seu pecado, né? Ele era um rei poderosíssimo, quem ia questionar Davi? Mas Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo. Mas Deus é tão misericordioso que enviou o profeta Natã para trazer à memória de Davi que ele estava errado. Davi, eu estou vendo. Então, meus queridos, quando você pecar, não entre em desespero com você mesmo. Se desespere sim em chegar o mais rápido possível aos pés do Senhor, em entregar a Ele um coração arrependido, em confessar a Ele uma confissão sincera, e tenha certeza de ser perdoado por Ele. Depois de estar convicto do seu pecado, depois de ser tomado por um arrependimento sincero, e confessar sinceramente, agora ele pede por purificação. De 7 a 10, diz: purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meus amados, só Deus pode fazer isso conosco. Depois de praticar tamanha iniquidade, tamanha perversidade, Davi chega aos pés do Senhor, se arrepende, entrega ao Senhor uma confissão sincera, e agora ele pede: Senhor, me purifica, coloca dentro de mim um novo coração, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que devemos pedir ao Senhor, para podermos ser guiados por eles, meus irmãos. Davi tem clara percepção de que o pecado contamina e nos deixa sujos e nos separa de Deus, e sabe que não podemos limpar por nós mesmos, pois não temos esse poder. Só Deus pode limpar-nos do pecado. Purifica-me com sopo, ele declara. Você já se perguntou o que é isso? Purifica-me com sopo. Sopo era um arbusto que tinha no deserto, que era usado na cerimônia sacrificial para aspergir o sangue na limpeza, na purificação de um leproso. Esse arbusto, ele absorvia, ele era como uma esponja, e ele era usado para aspergir o sangue do sacrifício nos leprosos. Esse arbusto também foi usado quando, na celebração da Páscoa, Deus mandou que aspergisse sangue nas vigas das portas dos israelitas, para que o anjo do Senhor passasse por cima. Ele servia de borrifador. Essa metáfora, meus queridos, aponta para o sangue de Cristo derramado sobre nós, aspergido sobre nós, aonde a ira do Senhor agora é aplacada e passa por cima de nós. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, diz João na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 7. Davi admite que se Deus o purificar, ele verdadeiramente será limpo, ficará limpo. E que se Deus o lavar, ele ficará mais alvo do que a neve. Isaías 1,18. O pecado é terrível em seus efeitos. Praticar o pecado e escondê-lo é tão doloroso e desconfortável como ossos quebrados. Uma vez que onde o pecado chega, a alegria se despede. Só por meio da purificação do pecado podemos desfrutar de uma alegria verdadeira, que só existe na presença do Senhor, na presença de Deus.
E como sabemos, o pecado nos priva do rosto favorável do Senhor. Meus queridos, nessa história de Davi, algo escandaloso acontece. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, está registrado o seguinte: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, olha a resposta de Natã: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Meus queridos, essa resposta pode causar indignação. Como assim? O Senhor o perdoou? Afinal, Urias está morto. Batseba viúva. Davi adulterou. O bebê inocente morrerá, como foi declarado lá. E Natã apenas diz que o Senhor o perdoou. É assim mesmo. Davi comete abuso de autoridade, abuso sexual, adultério, ordena um assassinato, mentiu, desprezou a palavra do Senhor, fez algo horrível. Ele demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor. E simplesmente Deus o perdoou? Como assim? Sabemos que uma pessoa não é simplesmente absolvida de um crime tão perverso, de um crime tão absurdo, a menos que haja injustiça, a menos que não haja justiça. Juízes íntegros, meus queridos, não emitem esse tipo de sentença. Aliás, sobre o próprio Deus, nós lemos lá no Salmo 7, verso 11, Deus é justo juiz, todos os dias Ele mostra sua ira contra os perversos. É mesmo? Será? E o caso de Davi? Essa perversidade toda, Deus é do tipo que pune o perverso e passa a mão na cabeça dos seus? Será que é assim que funciona? Jamais. Nada disso. Deus é justo e é justificador. Glória a Deus por isso, meus queridos. O apóstolo Paulo, séculos depois de Davi, explicou como Deus pode ser ao mesmo tempo justo juiz e amoroso justificador de abusadores sexuais, assassinos, confessos, mentirosos, como Davi. Sim, eu sei, sou escandaloso, né? Sou escandaloso, mas esse é o escândalo da graça do Senhor. É o escândalo da graça. Eis que Paulo registra em Romanos, capítulo 3, verso 25. Essa é uma das frases mais importantes, muito importante na Bíblia para entender como Cristo se relaciona com os Salmos e com o Antigo Testamento. Diz o seguinte: Deus apresentou Jesus como sacrifício, propiciação, pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. A justiça foi aplicada? Foi aplicada. Em mim, em você? Não, em Cristo, no seu Filho, Ele aplicou a sua justiça. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, como foi o caso de Davi, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado no justificador, Jesus Cristo, declarando justo o pecador que crê nele. Isso é um escândalo, meus queridos. Em outras palavras, a indignação que alguém pode sentir quando Deus parece simplesmente ignorar o pecado de Davi e o pecado de qualquer outra pessoa, os nossos, seria uma boa indignação se Deus tivesse simplesmente varrido para debaixo do tapete, coisa que Ele não fez. O que Ele definitivamente fez. Na verdade, Deus vê desde os tempos de Davi, desde os tempos de Adão, até a morte de seu filho Jesus Cristo, que morreria no lugar de Adão, de Davi e no nosso lugar. O justo morrendo
pelos injustos. A morte do Filho de Deus é o maior escândalo que aconteceu na face da terra. Ele morreu por nós indignos. Ele morreu por cada um de nós que não merecíamos nada dele. Ele morreu por nós simplesmente por amor, porque ele amou a mim e a você. Qualquer que seja o pecado, meus queridos, quem quer que seja o pecador, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Basta que se arrependa do pecado e que creia na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. João disse: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já parou para pensar, como assim Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados? Se Ele fosse fiel e justo, Ele deveria nos condenar. Mas justamente porque a sua justiça foi aplicada em Cristo Jesus, agora Ele não mais pode aplicar em nós. Glória a Deus. Para terminarmos, algumas aplicações. Precisamos de um novo coração. Deus não se contenta com rituais religiosos vazios ou ofertas materiais, mas busca um coração quebrantado e arrependido. Pense nisso. Pois a purificação de pecado é uma obra exclusiva de Deus. Segundo, precisamos da comunhão com Deus. O pecado é o pior de todos os males, pois nos priva do maior bem, a presença de Deus. A única maneira de se aproximar de Deus é através da humildade e da confissão sincera de nossos pecados. Devemos confiar que Deus não rejeitará aqueles que se aproximam dEle com um coração contrito, quebrantado e humilde. Em terceiro lugar, precisamos da alegria da salvação constantemente em nossas vidas. Peça a Deus que restaure a alegria e a paz em sua vida, destruída pelo pecado. Confie que Deus pode sustentá-lo e fortalecê-lo para continuar seguindo o caminho da justiça. E quarto e último, precisamos proclamar essa verdade. Cai sobre nós a responsabilidade de proclamar essa verdade. O resultado é o desejo de proclamar. Davi expressa agora o desejo de viver para a glória de Deus, no verso 13 ao verso 17, testemunhando para os demais as maravilhas divinas. Precisamos nos comprometer, meus queridos, a testemunhar sobre o perdão e a misericórdia de Deus, para que aqueles que estão perdidos em seus pecados, devemos ser um instrumento de Deus para levar essas pessoas ao arrependimento e à salvação. O perdoado é aquele que não se contenta em apenas ter a bênção para si, mas que quer ser portador dessa bênção para os outros. Que Deus aplique esse salmo, essas verdades em nossos corações, para a glória dEle. Amém?